estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite, com muita honra, muita alegria, muita satisfação, a presença do governador Ney Braga. Há algumas semanas, Sala Exclusiva já fez um programa com Ney Braga. Conversamos um pouco sobre sua vida, sobre sua atividade, contando fatos importantes da vida do Paraná, de Curitiba e da vida do Brasil. Mas, na verdade, a vida de Ney Braga, fecunda, larga, cheia de serviços prestados, não caberia em um único programa. Como o nosso objetivo é fazer memória, é reter memória, contar os fatos da vida da nossa gente, principalmente das nossas lideranças, ficou desde aquele momento combinado que em uma nova oportunidade, que é hoje, teríamos a presença do governador Ney Braga. Está aqui conosco essa noite, outra vez. Boa noite, governador. Boa noite, é muita honra estar aqui com você, né? Você, Silvio Sebastiani. Depois de tantas semanas, nós, inclusive, outro dia ainda lançamos um livro sobre a nossa vida. Realmente longa. São 40 e tantos anos de vida pública. Muito pudemos fazer pelo Estado. E já falamos sobre a prefeitura, falamos sobre a chefatura de polícia, falamos sobre o meu primeiro governo, sobre o Ministério da Educação. Sobre a Prefeitura de Curitiba. A Prefeitura de Curitiba, que foi o primeiro mandato meu. Eu fui o primeiro prefeito eleito de Curitiba. Eu me lembro, até ouvi outro dia aqui nesse programa, o Erondir Silvério, se referindo àquele período nosso de prefeito, e eu agradeço muito até os elogios que ele fez. Mas estou aqui às ordens para prosseguirmos contando aquilo que fizemos e vocês perguntando aquilo que quiserem perguntar. Vamos dar continuidade a essa conversa, que é importante. E com a participação, como sempre, conosco, do analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. Bom, já o governador Ney Braga falou sobre o programa passado que nós fizemos aqui, fizemos esse programa na casa dele, na sua residência. Aliás, que ele sempre diz, ele faz questão de dizer, que é a mesma residência onde ele morou quando foi prefeito a primeira vez em 54. Até hoje é a mesma casa. E com o telefone na lista. Com o telefone na lista, nunca tiramos. E recebemos pelo menos 10 por dia. Que bom, que bom. Muita honra, e agora, depois da edição desse livro, muito mais. Quase todo instante eu telefonema pedindo autógrafo, pedindo onde estão os livros. De modo que eu me sinto muito honrado, muito orgulhoso vamos dizer assim, dessa manifestação que tenho recebido. Como de vocês eu recebo agora com muita alegria. Muito obrigado. Governador, já que nós estamos falando no primeiro programa que nós fizemos, na Sala Exclusiva, nós queríamos saber do senhor, naquela oportunidade, depois de eu aquele programa na Sala Exclusiva, da sua entrevista, o que o senhor sentiu a repercussão do programa? Muito grande. Muita gente me telefonou, cumprimentando e eu muito agradecido. Muita gente. Eu senti uma grande repercussão e fiquei muito satisfeito. Um reaparecimento da... Foi o começo de um aparecimento novo, um reaparecimento, como diz você, na vida pública do Estado, que eu estava um pouco afastado, recolhido com o Aderbal Fortes, não é, para escrevermos um livro que contamos com o apoio de tantos outros companheiros, e que o meu livro traz os seus nomes, o Vladimir, Antônio, o Guinski, e assim elaboramos esse livro que agora está já aí lançado nas bibliotecas do Estado. Esse livro traz a minha vida toda. É verdade. Nós vamos falar muito do seu livro depois. Vamos falar muito. Mas agora, começando o segundo governo... Nós queremos falar do segundo governo. O segundo governo, é lógico, eu fui eleito, né? Assumi o governo e a coisa que eu pude fazer de início, que nós estávamos precisando, era ampliar o setor de energia elétrica. E começamos, então, concluindo a barragem da usina Bento Munhoz da Rocha, Beto, que praticamente quadruplicou a oferta de energia ao estado do Paraná. Então, falando de energia elétrica, nós podemos conversar já sobre a Copel. Nesse segundo governo, eu consegui a concessão da usina de Segredo para a Copel e a de Salto Caxias, que não eram da Copel, eram da Eletrosul,
mas eu consegui a concessão. E levamos para centenas de distritos a energia rural. Foi muito importante isso, porque havia muita carência de energia nesses distritos. E assim a Copel continua o seu desenvolvimento pelo estado todo, servindo desde o distrito mais pobre, menor, até as cidades que ainda tinham carência de energia. Nós compramos a maioria de ações da Companhia do Paranapanema de Energia Elétrica, levando assim um reforço de energia para 30 municípios do nordeste do estado, do norte pioneiro, né? Ali para a região de Cornélio Procópio, aquela região ali. Foi a usina de Paranapanema. E assim nós pudemos retomar o desenvolvimento do setor de energia elétrica, lançando até um carro com energia, um automóvel, viu, com energia elétrica. O Silvio Sebastiani é que é bom de reter na memória certos fatos, mas tem um, ele fala na história da energia, que eu, menino, assisti em Paranaguá, onde eu morava, numa reunião, num comício, com o Ney Braga candidato a alguma coisa, não me lembro bem, eu era meninote. E ele se apresentava dizendo que era um homem operoso, que fazia as coisas, dizia isso ao povo. Paranaguá não tinha água, abriu uma torneira e saiu a água. Paranaguá não tinha luz, e aí você fez na Praça Fernando Amaro uma iluminação feérica. Eu comecei a aprender coisas ali, né, governador Ney Braga. Mas é verdade, pois foi a partir dos governos de Ney Braga que se começou a realizar coisas, mas também se começou a pensar no futuro, a ver à frente, a planejar o amanhã. O primeiro governo meu viu a infraestrutura do Estado, que era muito pobre, de energia, de transporte, de telecomunicações, tanto que criamos a Telepar, né? E criamos a Sanepar para fazer o problema de... No segundo governo nós fizemos também muito nesse setor. Mas o senhor criou bastante, inclusive, um Conselho Estadual de Energia Elétrica. O Conselho Estadual de Energia. O senhor foi um grande criador nos governos todos. E transformamos a Copel, em vez de companhia de energia, nós modificamos até o nome dela. A Companhia Paranaense, não de eletricidade, mas sim Companhia Paranaense de Energia. Mudou. Que conseguimos concessões, inclusive, para explorar xisto, etc., para a Copel. Ora, levamos energia para mais de 250, energia urbana, para mais de 250 municípios do estado. Foi um trabalho muito intenso dessa empresa. Água, basta dizer que o eixo de Londrina, Maringá, nós refizemos para podermos levar energia elétrica e também depois levamos água para Londrina, reforçamos o esgoto de Londrina, aqui a estação de esgoto, o tratamento de esgoto de Curitiba, isso tudo pela Sanepar. Né? Ora, vamos citar assim números, 26 mil casas populares fez a Coapar, mais do que toda a história dela, desde a sua criação, 26 mil casas. E tem mais ainda. Isso no segundo governo? No segundo governo. E no segundo governo fizemos 46 mil títulos de propriedades rurais, de lotes de propriedades rurais, 46 mil títulos, olha, é alguma coisa muito importante. Nós criamos a Secretaria de Planejamento dos Municípios, porque a ideia do segundo governo era diminuir desigualdades. Então, seria ajudar mais aqueles que mais careciam, não é? O município, por exemplo, que era pobre, nós ajudávamos mais com escolas. Construímos milhares de salas de aula, 2.100 salas de aula, se eu não me engano, viu? Várias escolas de segundo grau. Profissionalizamos o ensino em mais de 60 municípios. Ora, isso tudo pensando no desenvolvimento no momento e no futuro. Principalmente naqueles municípios que eram mais empobrecidos, nós levávamos recursos. Criamos um plano que se chamou Pró-Rural, que foi o plano que tirou mais dinheiro do Estado do BID, 216 milhões de dólares.
Nós levamos tratamento de água, de esgoto, energia, escola, posto de saúde, vacinação, mais de 6 milhões de vacinações no ano. Isso mais do que, muito mais do que se fazia anos passados, viu? E além disso, o problema de combate à erosão. Também levamos muito recurso para aqueles municípios, principalmente da região de Paranavaí, aquela região toda, que era muito castigada pela erosão, até hoje ainda, mas nós começamos a combater a erosão. Governador, naquela época, no seu governo, quero lembrar, o governo Ney Braga foi de março de 79 até maio de 82. E o senhor criou 2 secretarias. Desenvolvimento, que é essa aqui, de Extraordinário Desenvolvimento, que foi presidida e secretariada pelo Saul Raiz, né? Que teve uma grande repercussão. Essa secretaria acho que tomou conta do Paraná, né, governador? Ajudando os municípios. Todos os municípios foram beneficiados. Esse pró-rural, não é? Somou-se ao pró-micro, que foi criado no BADEP, que era o Euro Brandão, o presidente do BADEP. Criamos o pró-micro, que ajudava a pequena e média empresa. Nós ajudamos mais de 600 empresas em 2 anos. Pequenas empresas localizadas naqueles municípios mais carentes e perto da produção, para evitar o transporte. Então, nós fazíamos a industrialização do Estado próximo à zona de produção. Ajudávamos cooperativas e tudo, para que evitássemos que o transporte fosse feito, o transporte sem a industrialização. E a secretaria deu condições ao Saul Raiz ser candidato a governador depois? Deu condições ao nome que ele tem. Não é? Ele já tinha como mas prefeito? Somou com essa condição de secretário de Desenvolvimento dos Municípios. E criamos a Secretaria de Cultura. Cultura e Esporte. Que foi o Luiz Roberto Soares. Que até hoje está aí funcionando, a Secretaria de Cultura. À época, só para registro histórico, só para memória, à época o prefeito de Curitiba não era eleito, era nomeado. Então o Saul Raiz, prefeito de Curitiba, não foi prefeito ao seu tempo de governador, no seu segundo governo. Não, foi seu secretário de Estado. Secretário de Estado. Foi prefeito anteriormente. E o prefeito? Ele foi prefeito no período do Jaime Canet, o Saul. Aí depois, quando o governador Ney Braga foi para o governo do Estado, aí ele então indicou e levou para a prefeitura de Curitiba novamente o Jaime Lerner, que foi prefeito durante o período todo do governador Ney Braga. Não é isso, governador? Exato. Não? Foi o Jaime Lerner que foi prefeito de Curitiba na sua época. Foi prefeito quando nós trouxemos o Jaime Lerner dos Estados Unidos. Ele contou essa história aqui. Contou. Ele estava viajando. Ele era professor e estava tirando um curso nos Estados Unidos. E eu telefonei para lá para ele vir. Ele relutou um pouco, mas aceitou e veio e foi prefeito, e um grande prefeito. Ele contou esse fato. Olha, aqui. Nós falamos em cultura, nós organizamos 41 bibliotecas públicas do Estado. É importante. Criamos a sala do Bacum, de exposição de pinturas. Nós colocamos na biblioteca a possibilidade do cego ler com o programa do Braille. Isso foi feito no meu tempo. 41 bibliotecas nós fizemos no interior do Estado. É alguma coisa que isso nos honra, porque conseguimos divulgar o concurso dos livros sobre a história do Paraná também. Criamos o Parque do Mate. Parque do Mate. Nesse setor de preservação do meio ambiente, nós lutamos bastante. Inclusive para a preservação da mata nas margens dos rios, plantando árvores nas estradas. E assim fizemos nesse setor. Eu acho que isso é importante também. O seu governo foi na Secretaria da Saúde, porque eu tenho falado muito sobre isso e diversas vezes, até comentando, sempre digo, um dos maiores, talvez até tenha sido o melhor secretário da Saúde do Paraná, eu sempre que eu acompanhei bem, foi o Oscar Alves. Oscar Alves foi uma dedicação assim, impressionante, eu acompanhei muito. Que foi o secretário de Saúde ao tempo do seu governo. Secretário de Saúde.
Então, foi um secretário assim, de atividade, criou os distritos sanitários. Eu me lembro até a exigência dele, onde não tinha, município que não tinha médico, ele obrigava, e obrigava o médico a residir no município. Não, obrigava o médico, criamos vários postos de saúde, dezenas de postos de saúde, e o serviço odontológico em mais de 100 escolas do estado do Paraná. Escola de municípios pobres, o serviço de odontologia que não tinha, Oscar criou. Eu já disse 6 milhões de vacinas, não é? Era um homem muito dedicado. Muito dedicado. E também acoplado ao Promopar. É que o senhor criou o Promopar e o Provopar também. Provopar, que a presidência do Provopar era a minha senhora, Nice Braga, e a secretária minha filha, Silvia. Atendiam milhares de entidades, não é? Que está aí até hoje, aí, atendendo também? Atendendo, até hoje. Todas as senhoras de governadores são presidentes. Pois é, hoje tem a dona Fanny Lerner. Fanny Lerner é presidente da Provopar. Foi criado no seu governo? Foi criado no meu governo e a primeira presidente foi a minha senhora Nice Braga. Trabalhou muito. Eu me lembro da dedicação dela e da Silvia, junto ao Oscar e junto aos outros companheiros de ministério, para atendimento às pessoas carentes e às entidades que precisavam de assistência técnica de desenvolvimento. Assim, elas trabalharam muito nesse setor junto com o Oscar. O Oscar fazia realmente esse serviço médico. Criamos dezenas de postos de saúde, principalmente nos pequenos municípios e distritos. Criamos o Proágua, que levava água para os municípios de cerca de 1.000 habitantes, o Proágua. Ele inaugurou muitos microabastecimentos também de água, né? Também. Pequenos lugarejos. Exato. Era o Proágua que nós chamávamos. Como o Promicro ajudava pequena e microempresa, o Proágua ajudava os pequenos municípios e distritos na exploração e na obtenção da água. Governador, eu estou falando disso, mas vou te contar por quê. É bom a gente contar o que se fez do segundo governo, que é o primeiro, todo mundo fala, e o segundo muita gente esquece. Depois há um comentário muito grande, nem o governador Ney Braga, ele foi muito bom, o primeiro governo dele foi melhor do Paraná, não teve igual e tal. Mas o segundo já não foi muito e tal. É porque ele fez muito no primeiro, então depois não aparece muito, o senhor acabou de dizer no segundo. Por isso nós estamos levantando essas questões para mostrar que no seu governo também, o segundo governo, foi um governo criativo, o senhor criou muita coisa. E eu me lembro até o problema o planejamento da Ferroeste hoje, a Ferroeste que existe hoje, foi no seu governo também, não foi, governador? Não, foi no meu governo, o traçado aprovado. E o primeiro acordo com o Exército nós fizemos, mas logo que se implantou, cortaram a verba, nós ficamos sem recursos e parou. E depois agora continuou. Mas foi no primeiro governo o planejamento da Ferroeste. Viu? O Paraná deve a Ney Braga, como governador e como homem público, a sua grande transformação. Tanto é que a vida pública do Paraná se conta até hoje da seguinte maneira: antes de Ney Braga e depois de Ney Braga. Muito obrigado. A visão projetada de futuro do que era preciso, atender o momento, atender o presente, mas cuidar do futuro que vinha ali à frente, e vinha célere, e vinha galopante, e vinha grande. Não é? Ney Braga, homem público, governador, depois ministro, prefeito, teve a visão de cuidar disso, de preparar as estruturas para aquilo que viria e vindo que se adequasse ao melhor para o Paraná e para os paranaenses. Também é de Ney Braga, e em decorrência disso, a integração do Paraná. Alguns fizeram, outros trabalharam nisso, mas se deve a Ney Braga a efetiva integração do Paraná. E fizemos transformar o Paraná num todo só. A Estrada do Café e o atendimento que nós dávamos ao norte e ao sudoeste do Paraná. Por exemplo, o problema de terra no sudoeste do Paraná foi resolvido porque nós fizemos acordo com o governo federal, numa discussão que havia de propriedade de terra entre o governo do estado e o governo federal, criamos o GETSOP e regularizamos todo. Até agora, o Ivo Tomazoni, ainda outro dia, ainda reconhecendo, conversando, reconheceu a tranquilidade do sudoeste foi realmente devido ao GETSOP. Ora, no segundo governo, eu há pouco ainda me referi, 46 mil títulos de lotes de propriedades rurais, alguma coisa muito importante. E isso quase não aparece. E asfalto? Como é que foi? Asfalto, pavimentação.
990, quase 1.000 quilômetros de asfalto. Quase 1.000 quilômetros de asfalto. Quase 1.000 quilômetros de asfalto. Que não apareciam porque aí, depois do meu primeiro governo, foram feitos vários quilômetros de asfalto pelos governos que me sucederam. Né? Então, fizemos quase 1.000. Mas, olha, construí 26 mil casas na Coapar, dá 46 mil títulos. Isso é importante. E naquele momento era assombroso. Era assombroso. 60 mil famílias aí atendidas. E hoje ainda é. Não sei quanto a Coapar está fazendo, mas nós fizemos muito. Não é? E não sei, porque esse acordo dos lotes rurais foram feitos pelo ITC, do nosso Instituto de Telecomunicação, e o INCRA. Não é? Os dois juntos fizeram essa titulação. O que falta hoje para o Paraná? Falta muita coisa ainda, governador, para ser feita? Alguns municípios estão empobrecendo. De uma maneira geral, o que falta é emprego em certas regiões. Problema sério, né? É preciso verificar, isso é que no meu segundo governo nós fazíamos, aonde ajudar mais empresas para que elas se desenvolvam e criem empresas. Nós vimos agora, outro dia, na televisão, Cianorte tem sobra de empregos, não é? Não sei se criou-se ali um polo têxtil. Polo têxtil e está faltando gente. Está pedindo até mais de 600 empregos que estão sendo ofertados e o pessoal não aparece. Então é preciso criar indústria e criar no local que efetivamente há necessidade. Que há necessidade. Foi o que nós fizemos no segundo governo. Que tem mão de obra à vontade. Muito mão de obra à vontade. E também é preciso que se mostre o que o Paraná é. Quer dizer, não precisa fazer muita publicidade do Paraná, porque realmente o Paraná não pode atrair muita gente. Né? Então é preciso que não atraímos muita gente. E a outra coisa importante que se deve fazer no Brasil, e que se vem discutindo há muito tempo, é o planejamento familiar. Não é? Isso, o Brasil é interessante que agora está fora dessa análise, mas no meu tempo do Senado e de deputado federal, discutia-se muito isso. Era o divórcio, não é? Eu votei até a favor do divórcio, né? Contrariando muitos dos meus companheiros. Que, aliás, paternidade da lei ao Nelson Carneiro, mas o substitutivo final foi de um homem do Paraná, do senador Acioli Filho. Foi do Acioli Filho. E nós acompanhamos o Acioli, viu? Como acompanhamos, inclusive, o projeto de lei da Almeida Neves, que projetou aqui o IP, o Instituto do Estado do IP, nós sancionamos, e ele era meu adversário, mas muito correto, muito amigo, muito digno. Ele era deputado do PTB, né? Deputado em 59, em 60, 61, que ele assumiu, porque ele era suplente e assumiu. E ele que é o autor do projeto de criação do IP. Autor do IP. E o senhor sancionou a lei. Sancionei e dei atividade, quer dizer, o IP funcionava muito bem, não sei hoje como está. Pois governador, o IP tem uma definhada, andou meio acabrunhado. Eu tenho ouvido falar Hoje está na mão de um bom rapaz que o preside lá e conhece bem, tomara que dê... Que desenvolva, que cresça, que faça o que era revitalize, né? Mas foi uma coisa importante no Paraná. Foi muito importante o IP. Como foi o IPMC, né? No meu tempo também. Na prefeitura. Né? Também foi importante. De atendimento ao funcionário público. Atendimento ao funcionário público. No seu governo não teve muita coisa feita, que só precisa lembrar. A gente começa a lembrar de uma coisa, lembrar de outra, e a gente então, aí começa a desenvolver o governo Ney Braga, né? É que esse programa é feito sem roteiro e sem script. As coisas vão acontecendo ao longo do programa. Uma delas é o tempo, governador. Nós fizemos 8 centrais de informações de frete. Me lembro. Lembra? Lembra disso? Telefonava uma para outra dizendo, olha, aqui tem caminhão sem carga, aqui tem carga, para evitar um gasto de gasolina. O caminhão ficava para lá e para cá, vazio. Vazio, assim nós saímos. E fizemos dezenas de estações rodoviárias pequenas nos municípios do interior. Viu? Esse central de frete, eu tive a oportunidade de assistir uma inauguração aqui na cidade industrial. Eu estava lá quando o senhor foi inaugurar uma de frete aqui na cidade industrial. Tem muita coisa para conversar ainda, mas nós vamos fazer uma pausa. Como sempre, um intervalo breve e voltamos em seguida com Ney Braga em Sala Exclusiva.
voltamos com sala exclusiva e a presença do governador Ney Braga, que falou um bom tanto sobre realizações e trabalhos do seu segundo governo no Paraná. Ney Braga foi prefeito de Curitiba, governador do estado por 2 vezes, deputado federal, senador, ministro 2 vezes. Educação e agricultura. Portanto, uma vida pública ampla. E é bom a gente relembrar tudo que fez nesse período, viu? E fez bastante, governador. Graças a Deus. E presidente de Itaipu também, binacional. Presidente de Itaipu. Olha, só criar os centros de profissionalizantes do 2º grau e depois levar para superior, como foi o Cefet de Curitiba, tantos outros no Brasil. Criar o crédito educativo. Eu acho que isso é importantíssimo, o crédito educativo. Foi muito importante. Tudo isso da lavra de Ney Braga no Ministério da Educação. Não, fizemos a política da educação, a política de educação física e de esporte e a política de cultura. O regulamento da profissão de artistas foi criado no nosso tempo. Uma festa maravilhosa no Palácio com o General Geisel. Vários artistas, eu me lembro da Dina Sfati e tantos outros lá. Né? Aliás, o pessoal, não é uma classe que sempre gostou do Ney Braga. Porque eu sempre gostei muito deles, sempre. Desde garoto que eu assisto teatro e gosto do teatro. Eu já não sei se contei... Li no seu livro que o seu pai tinha, lá na Lapa... Papai tinha o cine-teatro Elite. A partir daí começou a gostar desse tipo de coisa. Eu me lembro quando fui para Lapa, lá o Apolo Correia, era garoto ainda, quase, o Batista Júnior, eu me lembro, e nós íamos assistir aos ensaios. Depois, quando fui para o Rio de Janeiro, aí eu participava sempre de boates, de teatros. Eu me lembro que eu entrava numa boate onde estava o Ataúfo Alves e ele dizia assim, está aqui o maior amigo da música popular brasileira. Eu era senador, viu? E depois eu entrava com a Anice em outra boate, estava lá Ellen de Lima. Dizia, agora eu vou cantar a canção que é do agrado maior do melhor amigo que nós temos, Ney Braga, que cantava Carolina, que eu gostava muito da música Carolina. Viu? Assim nós fomos... Só criar a profissão do artista, criar o Conselho Nacional de Direito Autoral, não é? Isso é importante. Nós criamos vários setores de amparo à vida da Embrafilme. Inclusive, multiplicamos por muito o capital da Embrafilme, não é? Ajudamos bastante. Criamos a Funarte, quer dizer, um órgão importantíssimo, onde a filha do presidente Geisel trabalhou de uma maneira espantosa, a Maria Lucy, para o desenvolvimento do setor. Eu tenho muita saudade do Ministério da Educação, porque fui muito prestigiado pelo presidente Geisel e pela classe tanto das universidades, a parte técnica, a parte artística e a parte esportiva. Em quase todos os estados tem dezenas de módulos esportivos que nós criamos. Aqui no Paraná, por exemplo, tem vários, até tem em São José um que se chama Ney Braga, que é um ginásio coberto. A Lapa tem, o Moarama tem um que eu construí, depois mudaram o nome para outro nome, mas isso também não tem importância. Não é? Tem várias cidades do Paraná, viu? Pato Branco tem um campo que se chama Ney Braga, não é? Guaíra tem um também, um centro coberto. Assim fizemos em vários estados do Brasil. E teatro, quanto recuperamos? Recuperamos o Teatro São João da Lapa, que saudade que eu tenho, não é? Trouxemos artistas para reinaugurarmos o Teatro São João da Lapa. E vários teatros, em Itaqui, em Vitória, em várias cidades, vários estados do Brasil. E a vida da gente andou por esse país afora, não é? Eu me recordo de avião, quase toda sexta-feira eu saía de Brasília e ia para um estado ou 2 estados. E outro dia ainda me telefonaram que eu tinha recebido o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Ceará. O Ceará, nós ajudamos o Ceará. Ajudamos as escolas do Ceará. Ajudamos... O meu avô era cearense, de Aracati. Mas não foi por isso que eu ajudei o Ceará, porque eu ajudei muito o Espírito Santo, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, tem aí todos os... E principalmente o nosso Paraná tão querido.
O senhor no Ministério da Educação, o senhor conseguiu duas coisas, porque o senhor unia a sua amizade com o presidente Geisel, né? E sua vontade, sua dedicação à área de cultura, não é isso? Exatamente. E educação. Acho que o senhor conseguiu com isso fazer muita coisa por causa desse desejo e dessa amizade com o presidente Geisel. E o presidente Geisel também gostava do cinema, como o Castelo gostava. Eu ia ao teatro com o presidente Castelo. Eu me lembro um dia que ele me chamou e disse: Ney, você vai à noite, o que ele vai fazer? Eu digo: nada, então vamos ao teatro. Eu, Anice e ele fomos ao teatro. Ele gostava muito de teatro. Interessante nas revelações que o governador Ney Braga faz é que ele ponteia sempre a presença de Dona Anice. Ah, porque se não fosse ela, eu não sei o que seria, porque era Mas realmente... uma vida, uma longa vida. São 47 anos de casado. E outro tanto de vida pública. Outro tanto de vida pública. E começamos numa luta, viu? Eu me lembro quando eu era, antes de eu ser prefeito, eu andava muito de ônibus. Então eu saía de casa de ônibus, voltava de ônibus, viu? Então até agora ela dizia, porque até hoje nós moramos na mesma casa, como se diz, não mudou muito a nossa vida. Ela me amparando, eu chegando em casa, quando eu chegar agora, por exemplo, chego lá, ela está lá, não é? Com todo carinho, graças a Deus, e meus filhos também. A minha família sempre foi um amparo muito grande. A mulher sobra essa questão, não é? É isso mesmo, do amparo. Mas ela ajudou muito no Profopar. Porque a vida pública é desgastante. É desgastante, realmente cansa, viu? Muitas vezes a gente chega em casa assim, abatido de problemas sérios para resolver. Eu vejo agora, por exemplo, o próprio presidente, quantos problemas tem para resolver. Que Deus ajude, porque é o Brasil que nós queremos que resolva os seus problemas. Não é? Mas assim eu chegava em casa. Quando eu era senador, eu morava num apartamento em Brasília. Algumas vezes não podia levar a Anice. Então eu ficava só, viu? E eu sei o que é isso. É muito difícil a solidão. A solidão. A solidão é muito triste. Há uma música muito bonita até, Solidão, que diz bem esse retrato. E aí eu vivi algum período desse... Por isso que eu sempre falo nela, quer dizer, quando ela está presente é outra coisa, a vida é outra. Das atribulações do dia a dia da vida pública, como diz o governador, mas chega em casa desgastado pelos problemas cansado, e tal. Mas enfim, a casa se torna um oásis. Um oásis, mas tem uma coisa. Quando eu entro num estabelecimento, quando eu entro num hotel, quando chego numa praça pública e vem o povo me abraçar, diz: o senhor foi um grande governador, o senhor é o nosso governador de sempre. Isso me estimula, isso me estimulou a fazer um livro. E hoje me estimula, inclusive, a ir a Copel com satisfação, a tratar do Moody's, que hoje ainda falei com o Rio de Janeiro. Viu? E a vida da gente é reconfortada por esse estímulo que esses moços que estão assim, aqui, por exemplo, dão. Quando abraçam a gente, que a gente sente o calor humano. E eu aprendi a ter esse calor com meu pai, com minha mãe, com minha família, afinal. Quer dizer, na simplicidade da velha e querida Lapa. Governador, eu aproveito a oportunidade, não quero deixar para o fim, não, eu ia fazer esse pedido ao senhor, mas no fim, mas não deve ser no fim. Eu ia pedir ao senhor, já que o senhor falou tanto em jovens, desses jovens que devem até participar da vida pública brasileira, curitibana, paranense e curitibana. Eu queria que o senhor desse uma mensagem a esse pessoal, porque eu acho muito importante que o jovem participe da política, para a gente fazer uma renovação. Acho que está na hora. E o que o senhor teria para dizer um jovem desse sobre a política? Eu teria que dizer que política já se dizia há muito tempo, é arte, ciência e virtude do bem comum. Então, os jovens devem analisar isso, a vida política, como importante. Ingressarem em partidos que tenham, assim, ideias democráticas, aquelas ideias que eles têm. Porque todo brasileiro é democrata. Eu acredito que muito poucos não são. Então, eu queria que o jovem participasse da política e que amparassem, afinal, os homens que realizam. O que eu poderia dizer é: jovem, seja feliz, ajude esse país
que é seu, daqui a pouco tempo você será o dono dele. O dono no sentido de ser o proprietário de empresas, diretores, esses que estão no segundo grau, eu estou falando a eles, não é? Daqui a pouco se formam, são médicos, advogados, engenheiros, bacharéis, funcionários públicos, afinal, eles serão os homens que conduzirão esta nação. Eu peço a eles, preparem-se, porque o futuro está aí para vocês. Nós fizemos o possível para que fôssemos úteis a este Paraná e a este país por onde passamos. Não sei o que eu poderia dizer mais para o jovem. Só poderia dizer, eu amo esse país e você ama esse país, jovem, porque não preciso dizer que eu sei que você ama. Muito obrigado, governador. A gente estava guardando isso mais para o final do programa, mas acho que é a hora de trazer à conversa este assunto, que é a questão do livro de Ney Braga. Até porque é a vida toda e inteira de Ney retratada nessa obra, nesse volume. Há alguns dias, depois de um trabalho exaustivo, eu imagino, de algum tempo, de alguns anos até. 3 anos. Não é, de troca, de conversa, o jornalista Aderbal Fortes entrevistando, o governador Ney Braga respondendo, trazendo o seu depoimento. Desse trabalho nasceu esse livro. Há alguns dias ocorreu o lançamento. Antes de entrarmos no livro, nós fomos aos arquivos da televisão exclusiva e colhemos lá alguns segundos rápidos, onde mostra a solenidade de lançamento desse livro. E mostra, principalmente, o prestígio do Ney Braga. Uma multidão de gente de todas as correntes ali presente, prestando a sua homenagem, o seu reconhecimento ao governador Ney Braga. Nós vamos agora, portanto, rapidamente, mostrar esse rápido episódio. O hall da biblioteca da PUC Paraná foi o palco do lançamento do livro Ney Braga, Tradição e Mudança na Vida Política, uma autobiografia do ex-governador do estado por 2 mandatos e ex-ministro da Agricultura e da Educação e Cultura, em forma de longa entrevista. É uma autobiografia, mas é sob a forma de perguntas e respostas. É a minha vida, de garoto de escola primária até a Itaipu, correndo todos os lugares por onde eu passei. A obra disseca toda a trajetória do homem Ney Amintas de Barros Braga, desde a Lapa dos anos 20, sua cidade natal, até a ascensão e consagração política como administrador. O livro é de autoria do jornalista Aderbal Fortes de Sá Júnior e tem a participação do também jornalista Vladimir Nascimento. É muito importante para qualquer jornalista saber que pôde mergulhar na história do Paraná com a profundidade que nós mergulhamos nesses 3 anos. Eu aprendi mais em 3 anos de história do Paraná do que em toda a minha vida. Um livro histórico, um livro de depoimento que merece ser lido por todos os paranaenses. É a memória, grande parte da memória do Paraná, vivida por Ney Braga e por aqueles que participaram das suas equipes de administração na prefeitura, no governo do estado. Eu acho de uma importância fundamental para a história do Paraná. Esse livro conta a vida de Ney Braga, o menino da Lapa até o cidadão da República, um dos tutelares da República. Que vida rica, governador Ney Braga. É realmente uma vida que me emociona. E li aí algum trecho desse livro. O trecho, por exemplo... Cristo é rico porque pôde fazer, porque pôde produzir, porque pôde doar-se. Desde a minha infância, quando eu aprendi, saí de casa muito cedo, viu? E aprendi a conviver com todos. Aprendi aquela coisa que alguém disse, o mais alto degrau da sabedoria é a simplicidade. Então aprendi a ser simples e por isso eu ganhei eleições. Porque eu trato do povo com amizade e o povo sente isso. Esse livro conta toda a minha vida, até a Itaipu. A grande empresa que eu substituí Costa Cavalcante, que foi meu companheiro durante toda a vida. Quando o Tancredo me convidou e o partido meu do Paraná me indicou
Eu disse, mas Tancredo está tão um homem tão bom lá, que é o Costa Cavalcante. Disse, não, mas eu vou tirar, porque eu quero botar um homem do Paraná lá. E eles indicaram você aceita? Aí eu telefonei para o Costa Cavalcante e aceitei, porque o Costa ia sair mesmo, viu? Fui para Itaipu Nacional, muito bem estruturada, ela tinha 2 máquinas. Quando nós entregamos, ela já tinha 14, quer dizer, nós fizemos muitas máquinas em Itaipu, trabalhando, ajustando e convivendo com os municípios de Itaipu, viu? Ajudamos muito aqueles municípios vizinhos do lago, aqueles nas margens do lago de Itaipu. E convivemos muito bem com o Paraguai, que é o nosso sócio da usina de Itaipu, binacional. Foi um prazer muito grande para mim poder dirigir, assim, como diretor-geral, durante alguns anos, essa empresa tão grande que o mundo todo admira. Governador, eu tive a oportunidade de ler seu livro e vejo tudo certo, pelo que eu conheço, mas eu quero, entre os nomes citados aqui, me lembrou um que o senhor citou aqui com muito carinho, que eu quero contar um dado para o senhor que talvez o senhor desconheça. Ari de Cristian. Sim. Médico. Médico. Seu amigo. Meu grande amigo. Foi quem cuidou do senhor em 79, quando o senhor esteve doente, foi operado. Vou contar uma passagem do Ari de Cristian. Eu conheço muito o Ari. Muito. E essa passagem eu vou contar porque ele faz questão de contar isso. O Ari foi empregado do meu pai, da fábrica do meu pai. Ah, eu não sabia. E ele ia trabalhar descalço, sem sapato. Ele fala muito isso. Aí foi servir o exército no 3º ramo, onde o senhor servia. Exato. No 3º ramo. Aí ele fez um concurso de cabo, ele passou. Enfermeiro, e passou. E depois, o Ari, mais tarde, chegou a coronel do Exército, médico coronel do Exército, e essa figura maravilhosa que é Ari. E eu estou contando para lembrar. Ele trabalhava descalço, faz questão de contar isso, porque era um rapaz muito humilde. E ele, uma oportunidade, há muitos anos passado, ele já coronel do Exército, já reformado, ele pediu que queria visitar meu pai, o primeiro patrão dele. E o papai morava no estado do Rio, Miguel Pereira. E ele foi, pegou o endereço e foi até o estado do Rio, com uma dificuldade, a Miguel Pereira, para visitar meu pai. Esse é o Ari de Cristian, que o senhor fala no livro, escreve bem, que tem muito carinho, muito amor por ele. E deve continuar tendo mesmo, porque ele é uma figura maravilhosa, esse médico. É a única pessoa que eu quero citar, porque aqui tem uma série de nomes, mas eu escolhi justamente o Ari para fazer essa citação hoje, nessa noite aqui, para o senhor governador Ney Braga. Mas o seu livro é uma maravilha. Eu sou muito amigo do Ari, ele me atende sempre, qualquer problema que eu tenho, ele me atende. Eu já fiz algumas cirurgias e sempre o Ari, a minha cabeceira, como um filho. Então, o Ari é uma pessoa que eu quero bem. E eu posso estender o Ari pelo Paraná todo, quer dizer, eu quero bem o Paraná e esse país, como quero bem o Ari de Cristian. Muito bem. É um grande amigo e eu tenho grandes amigos aos quais eu devo muito, porque um homem só não faz nada. E eu fiz alguma coisa porque sempre soube, graças a Deus, me cercar bem. Muito obrigado. Governador, o seu livro lançado é amplo sucesso, evidentemente, e tal, mas como informação ao telespectador, quem desejar adquirir esse livro, desejar ler esta obra, como deve proceder? A quem recorrer para ter acesso ao livro? Bem, no Shopping Batel, amanhã eu lanço o livro, mais uma vez. No armazém? Numa biblioteca. Empório. Empório. Fora da Cultura? Fora da Cultura, da Regina, do Manuel. Na livraria Guignone. E nós estamos agora também na Semana do Livro, né? Daqui a algum tempo no Chaim. E a Guignone deve ter distribuído por todas as suas livrarias. Então está na praça. A partir de segunda-feira estará na praça. Também. O nosso tempo está se esgotando. Mas a palavra é do governador Ney Braga para as considerações finais. Não, eu quero agradecer a vocês a oportunidade que me dão sempre de me dirigir ao povo do meu estado. E ao povo eu quero dizer sempre muito obrigado
que Deus nos ajude a que construamos um país para a felicidade do seu povo, sempre, sempre e sempre. Eu queria dizer isto, que a minha vida eu guardo assim numa frase de Fernando Pessoa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E a minha alma sempre foi grande, porque eu aprendi a ter alma grande, desde minha infância até hoje, com homens como vocês. Muito obrigado, Paraná, muito obrigado, prezado ouvinte, telespectador, e eu servi o Paraná e o Brasil com um amor muito grande. Isso é que eu podia dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Possivelmente, com certeza, Silvio Sebastiani e eu esquecemos algum assunto, algum episódio, alguma coisa da vida de Ney Braga. Nós podemos ter esquecido, mas você, telespectador, com certeza não esqueceu. A presença de Ney Braga é muito marcante na vida do Paraná. Prefeito, deputado, senador, governador, ministro, figura maior da vida pública, da vida do Paraná. Ney Braga, muito obrigado por ter estado conosco. Eu é que agradeço a você. Muito obrigado, governador Ney Braga. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado. Muito obrigado. E a você que está ouvindo este programa, muito obrigado. Felicidades. E a você, telespectador, o nosso melhor agradecimento por ter estado conosco durante todo esse tempo. Vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Acho que deu